Segunda de Crônicas, capítulo 7, eu quero te convidar a ler. A minha versão é a Nova Versão Transformadora. Por enquanto, eu tenho gostado muito, então, eu já peguei o hábito. Então, se você vê uma diferença. Do versículo 1, eu quero ler do 1 até o verso 6, que diz assim, é a dedicação do templo, diz assim, quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo, Ele é bom, seu amor dura para sempre. Verso 4, então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas que cantavam, seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Os sacerdotes, de frente para os levitas, tocavam as trombetas e todo Israel estava em pé. Amém? Pode estar assentado. Que coisa linda, né? Essa leitura. Parece que a gente está lá dentro. Eu não sei se você é assim, mas parece que eu entrei aqui e parece que eu estava lá, naquele momento, vendo essa coisa tão gloriosa. O impacto da sua presença é o tema desta linda festividade. E assim que eu comecei, que eu sentei para ler, para pesquisar alguma coisa, veio um sentimento muito forte dentro do meu coração. E sentimento que eu carreguei durante muitos anos na minha vida. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 11 para 12 anos. Um mês antes de fazer 12 anos. E eu me recordo que eu carreguei por muito tempo um sentimento do desejo desse impacto, né? Eu ia para a igreja na minha adolescência, e quando eu era adolescente não tinha essa diferença de adolescente para jovem, né? Ou você era criança ou você já era jovem, né? E eu lembro que eu vivia um tempo indo para a igreja, um período longo da minha vida cristã, indo para a igreja e desejando viver esse impacto da presença de Deus. Eu pensava o seguinte, se um dia eu receber este vento que vai trazer esse impacto de Deus para a minha vida, acabaram-se os meus problemas. Que problema, Luciene? O que uma menina de 12, 13, 14 anos tem de problema? Problema de querer ser crente de verdade. Que eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu sabia que eu estava sempre aquém de onde eu deveria estar. Imagina você, adolescência, início de juventude. Eu me sentia sempre distante de onde eu deveria estar, como cristã, como alguém que já conheceu a Jesus, como alguém que fez a decisão, porque eu não nasci num lar evangélico. Então, como alguém que já conheceu a Jesus, eu sempre me via muito aquém. Então, eu vivia desejosa, mas você não pode imaginar o desejo, o tamanho desse desejo, de um dia, aquele impacto
pacto com a presença de Deus, onde eu não tinha como fugir, né? Eu pensava assim, hoje, eu vou para a igreja e vou chegar lá, principalmente quando tinha confraternização de jovens, assim, é hoje. Saía preparada, é hoje. Eu vou ter aquele impacto com a presença de Deus e eu vou ficar tão maravilhada que eu vou passar a ser outra Luciene. Agora uma Luciene de verdade. Eu não vou ter mais problemas de ficar com medo de ser uma cristã que está aquém. E eu carreguei isso por muitos anos da minha vida. Entrava anos e saía anos, e eu estava na busca desse impacto da presença do Senhor. E eu buscava. Com 15 anos eu me meti num seminário. Não podia na época, só com 18. Mas eu consegui convencer o meu pastor, porque naquela época, não sei agora, mas o pastor tinha que escrever uma carta dizendo que aquela pessoa, membro da sua igreja, era uma pessoa que ele avalizava e ele dizia, ok, pode frequentar um seminário. E só podia com 18, eu com 15, eu já tinha um desejo tão grande de ser uma cristã fervorosa, que eu consegui convencer o meu pastor, e não com papo, porque eu não sou boa de papo, não. Sou boa de papo, não. Mas com comportamento, ele via o desejo que eu tinha. E ele era professor do seminário. Então, foi mais fácil para mim, né? E ele conseguiu abrir uma brecha, e eu, com 18 anos, eu estava saindo do seminário, ao invés de estar entrando. Porque era um desejo muito grande. E eu achava que havia, em algum lugar, meio que um passe de mágica, sabe? Eu queria um passe de mágica para que eu vivesse aquilo que estava no meu coração. Que eu tinha desejo de ser crente de verdade. Eu só não conseguia. Eu só não conseguia. E era uma luta muito grande, que eu levei por vários anos. E ao longo da jornada, eu fui entendendo que não seria assim aquele impacto, mas seria de uma forma progressiva. No dia a dia, eu não me conformando com aquela Luciene que eu era, eu ia me dedicando, eu ia buscando, eu ia orando, eu ia para a vigília, eu ia para círculo de oração, eu me trancava no meu quarto, ficava cantando os hinos da harpa, até chorar bastante. Eu pensava o seguinte, Senhor, olha para mim, eu estou fazendo a minha parte. Eu quero mais, como nós cantamos numa canção aqui hoje, eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero ir além. Eu não quero me conformar com uma vida mais ou menos cristã. Eu quero ser uma cristã de verdade. Por que eu queria isso? Porque a presença que eu tive do Senhor, ao reconhecê-lo, ao entender, ao ser esclarecido pelo Espírito Santo de quem era Deus, eu fiquei tão maravilhada que eu queria uma vida de verdade, profunda com Ele. Mas foi uma jornada dura, de muita busca. Mas eu nunca desisti de ter uma comunhão profunda com o Senhor. E quando a gente lê esse texto, que eu acabei de ler, da dedicação do templo, por isso que eu falei que eu consigo mergulhar aqui. E, de repente, me ver lá, nesse dia da consagração. Que coisa maravilhosa, imagina. Eu tentei imaginar esse sacrifício que o rei Salomão apresentou, mas a minha mente, eu confesso a você, ela não alcançou. Vamos ler de novo o versículo 4, diz assim, então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. E se tem uma coisa que eu e você, como bons pentecostais, gostamos de oferecer para Deus, é sacrifício. Não é? É um sacrifício de jejum, que é uma guerra. É um sacrifício numa vigília. Vocês já fizeram vigília em casa sozinho? Tenta, gente. O negócio é complicado. Está você e você. Tipo assim, está morrendo de sono, não tem ninguém ali te vigiando, vai para a cama.
Mas você determinou oferecer um sacrifício, então você fica. Porque você já ofereceu para o Senhor aquilo. Então não tem ninguém te vendo, mas Ele está te vendo. Então, nós gostamos de oferecer sacrifício. Então o rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois. Você pode calcular 22.000 bois? Eu não consigo. Não consigo. Confesso a você. Minha mente não vai, não alcança. E 120.000 ovelhas. E assim todo o rei, e assim o rei e todo o povo fizeram uma dedicação do templo do Senhor. Então eles ofereceram um sacrifício que eles estavam muito gratos, porque aquele templo estava pronto. Aquela coisa majestosa. E eles queriam oferecer aquele templo com todo o sacrifício, holocausto ali para que o Senhor recebesse. E o Senhor não fez por menos. Ele não fez por menos. O versículo 1 do capítulo 7, quando nós começamos a ler, eu vou repetir, ele diz assim: quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Como Deus aceitou esse sacrifício? Ele estava dizendo, olha, não precisa botar fogo. Vem fogo do céu de uma forma maravilhosa, extraordinária. Eu estou dizendo que eu aceito. Eu estou demonstrando para vocês aqui o meu poder. Eu aceito. Ele queimou tudo aquilo com fogo que veio do céu e ele encheu todo o templo com a presença dele. É demais para a minha cabeça. Ela não vai, ela não alcança. De tão glorioso que é isso. E aí continua dizendo que o templo ficou tão... Gente, por favor, me explica isso aí. O templo ficou tão cheio que os sacerdotes não conseguiam entrar. Eu acho que por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir. O templo está vazio. Eles querem entrar, mas não conseguem. Porque a presença de Deus está ali, enchendo todo o espaço. E como nós queremos isso, como nós desejamos isso. Eu não estou mais lá nessa época, mas eu quero isso hoje. Eu quero viver isso hoje. Eu preciso viver isso hoje. Glória a Jesus. Irmãos, era costume comemorar e se alegrar durante a semana que era separada para a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela celebrava uma gratidão pelo cuidado e pela bondade de Deus em guardar esse povo enquanto eles estavam no deserto. Então, quando eles se reuniam para as festas do tabernáculo, era esse o objetivo, gratidão, porque o Senhor nos guardou de uma forma miraculosa. A Bíblia diz que o sapato não acabou. Caminharam 40 anos com sapato, procurando onde é que era aquela fábrica de sapato para a gente comprar. A Bíblia diz que a roupa deles não se acabou. Eles foram mantidos com pão que vinha do céu. O Senhor cuidou deles. Então, eles faziam uma festa do tabernáculo, dizendo, Senhor, nós somos gratos. Nós reconhecemos
o seu poder, o seu cuidado, a sua fidelidade. Mas a partir deste episódio da dedicação do templo, agora eles vão se reunir para celebrar, mas não é lembrando mais do deserto, do cuidado no deserto. Agora eles vão se reunir para celebrar esta obra espetacular, este momento indescritível, que foi de ver a glória de Deus manifesta, de uma maneira como nunca. Agora eles se reuniam para celebrar isso. Agora eles olham para trás para ver que coisa gloriosa é essa. Irmãos, não era isso que eu procurava? Eu comecei dizendo que eu procurava para ser uma crente de verdade. Imagina que eu achava que se eu visse algo mais, se eu fosse impactada pela presença do Senhor, nunca mais eu sairia do ponto de equilíbrio de uma vida cristã sadia. Ou seja, ser aquela Luciene que o Senhor me chamou para ser. Mas esse povo que está aqui, eles viram uma glória. Eles foram impactados de uma forma extraordinária, como nunca visto antes. Mas, mesmo assim, eles não conseguiram ficar no lugar dessa glória, dessa maravilha toda. Porque nós somos humanos. Porque nós somos carne. E a gente vê, a gente se maravilha, a gente tem aquela experiência única. Mas quando vem as lutas do dia a dia, a gente escorrega. Ainda que não queira, irmãos. A gente escorrega. A gente esquece. A gente deixa a ira tomar conta. A gente deixa a nossa humanidade falar mais alto. E quando a gente vê, a gente é saudosista. Quando a gente percebe, a gente tem uma linda história para contar. Ah, ficou lá atrás, lá no passado. Você viu isso mesmo? Vi. Foi tão bom. Foi tão bonito. Mas não passa de uma história. Não passa de uma história. Mas o Senhor tem para nós, para a glória do seu nome, Ele não desiste de nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele não desiste de nós. O que fazer? Eu já teria desistido de mim, se eu sou Ele. Há muito tempo já teria desistido. Mas Ele não desiste. Ele nos ama de uma tal forma que Ele insiste em fazer com que nós venhamos a buscar todo dia, com muita intensidade, o impacto da sua presença na nossa vida. Mateus, no capítulo 11, versículo 15, diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Eu vou repetir. Mateus 11, 15. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É Jesus falando. E a gente sempre lembra, quando a gente lembra, quem tem ouvido para ouvir, ouça, a gente lembra de quê? Apocalipse. Então, o Espírito de Deus continua falando. Ele fala hoje no nosso meio. Ele fala todos os dias. Dando para nós o caminho, a direção, para que a gente receba e viva esse impacto da presença dele. Ele dá a direção. Ah, o problema é que nem todos nós conseguimos ouvir. E ainda há aqueles que até conseguem ouvir, só não ouve com atenção. Então ouve, mas não deu atenção. E eu lembro que ontem, no nosso culto lá, uma irmã estava conversando, não conversou, ela puxou um assunto que falava alguma coisa a respeito do culto, mas a pregadora estava falando. Então eu dei atenção para ela, porque ela ia falar alguma coisa, ela estava me perguntando, então depois disso eu faço isso, aquilo, outro. E
eu comecei a responder, mas a irmã que estava pregando falou algo que o meu ouvido captou e eu queria ouvir direito o que ela estava falando. Porque foi tipo assim, não estou acreditando que é o que eu estou ouvindo. Então, eu desliguei o que a irmã, que eu tinha dito para ela, você vai falar de oferta, você vai fazer isso, isso e isso. Faz tudo uma vez que a gente tem pouco tempo, tá bom. Aí ela foi, então, pastora, só eu hoje faço isso, faço. Mas a pregadora estava falando e eu desliguei o que a pastora Márcia estava falando e liguei. Aí ela ficou olhando para a minha cara e aí eu olhei para ele e eu entendi que ela estava esperando uma resposta minha. Então, eu não sabia nem o que ela tinha perguntado no final. Aí eu falei, desculpa, mas eu estava ouvindo a pregadora. Aí ela, desculpa, senhora, que eu falei junto com ela. Tipo assim, ela estava falando, estava juntinho de mim, mas eu não dei atenção. Por quê? Porque uma outra fala chamou mais a minha atenção do que a dela. E quando Jesus está falando isso, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, ele está dizendo exatamente isso. Você está ouvindo, mas põe atenção no que você está ouvindo. Porque senão você deixa que outros ruídos puxem a sua atenção. E aí você vai ouvir só uma voz e não sabe o que a voz disse. Então, amada igreja, o Senhor tem nos chamado para viver o impacto da sua presença. Mas nós temos tido dificuldades de dar atenção devida. A igreja hoje é outra. Vou dizer para você, 52 anos de vida cristã, eu posso dizer, é outra sim. Porém, o Senhor é o mesmo. Porém, o Espírito Santo é o mesmo. Porém, a obra redentora é a mesma. Porém, o desejo de ter seus filhos com Ele em comunhão continua o mesmo. Então, qual é a grande diferença de eu não viver o impacto da presença do Senhor? É o meu ouvido. É o meu ouvido que não está capacitado de ouvir o que eu preciso ouvir. E aí o Salmo 19, o verso 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Ainda Isaías 6:3 diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu ler de novo. Isaías 6:3. Toda a terra. Qual é a terra? A terra que vivia o profeta Isaías, quando estava falando sobre isso? É essa terra? Não, é toda a terra. Toda a terra é toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Porém, a gente não vive vivendo essa glória. A gente não vive vendo essa glória. A gente não percebe essa presença divina. Porque glória de Deus é a presença de Deus. A gente não vive vendo. Não é comum visualizarmos a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Nós já lemos aqui no início. Ela é real. Não é uma glória que um pregador chega e fala. Ela é real. Você quer entrar num ambiente, você não consegue, porque você é impactado pela presença da glória de Deus. Ela é real. Ela é palpável. Mas isso está tão distante da nossa realidade. E a gente conseguiu desenvolver uma outra forma, ao longo dos anos, de dar nome para a glória de Deus para coisas tão pequenas. Sabe, estou muito velha. Essa fala é do meu marido, não é minha, porque eu sou jovem. Mas ele sempre fala isso, estou velho, não é possível, devo estar velho. E a gente se percebe velho quando a gente vê essa diferença.
Sabe? Vem alguém aqui, faz qualquer coisinha, aí o povo, como é que saiu? Ai, a glória de Deus se manifestou. Eu fico olhando. Aquilo ali é a glória de Deus. Significa que a gente não entende nada de glória de Deus. Qualquer movimento, irmãos. Qualquer movimento diferente. A gente diz, foi uma glória. Eu fico triste. Sabe por que eu fico triste? Porque eu penso assim, eu já vivi mais do que isso e ainda não era glória. Imagina isso que está aí. E aí a gente vai se conformando com aquela glória. Chorou um pouquinho numa oração, foi uma glória. Não é glória não, irmão. Não é glória. Porque quando a gente vê e percebe a glória de Deus, necessariamente nós somos transformados. Ninguém consegue experimentar a glória de Deus, a presença de Deus, e sair do mesmo jeito, com a mesma cara lavada, justificando seus erros, suas fraquezas, seus pecados. Não, eu sou assim, Deus sabe. Ele não sabe de nada. Ele sabe que ele te atraiu por seu amor. Agora, ele espera que você viva uma vida de transformação. Aí você vai estar se aproximando da glória dele. À medida que a gente vai querendo ser transformada, se esforçando, irmãos, se transformar, se permitir ser transformada pela ação do Espírito Santo, é um empenho incansável. Eu quero ser impactada com a presença de Deus, mas não do jeito que eu quero. E a igreja de hoje, parece que outro dia eu estava falando, né? Olha só, gente, Deus não é democrata. E tem muita gente na igreja achando que Deus é democrata, né? A maioria acha que isso não é pecado, então, pastor, não vai poder ser mais pecado. Porque a maioria acha que não é. Deus não é democrata. Não é do jeito que nós decidimos que deve ser. É do jeito que ele deixou escrito. E ponto final. Não é ponto parágrafo. Não é ponto e vírgula. É ponto final. E glória a Deus, porque ele não pede nada além do que eu possa e você fazer. Porque, irmão, mas ele pede muito. Pede sim, mas ele deixa o Espírito Santo para nos ajudar. Ele não pede e dá de ombros, se vire. Não. Ele deixou o Espírito Santo que é para nos capacitar a aceitar a transformação que leva anos. A Luciene vem lutando para ser transformada, irmãos, há 60 anos, no mínimo. Eu olho para a Bíblia, eu oro, o Espírito Santo vem e diz, Luciene, ainda não está bom isso. Senhor, mas eu já andei tanto para chegar aqui. Outro dia ele falou comigo, não está bom isso que você está fazendo. Trato com o marido. Você acha que está muito tempo de casado? Você já pode falar do jeito que você quer, né? Afinal de contas, são 47, indo para 48 anos de casado. Você não acha que eu estou de maior idade, pastor William, e já falar do jeito que eu quero? Eu mando essa mensagem para mim, né? Ele não pode falar comigo mais assim. Ele está pensando o quê? Né? São quase 50 anos, alto lá. No mínimo, eu tenho tempo de casa. Deixa eu fazer valer meu direito. E falei de uma forma áspera. Estava certa que eu estava certa. E saí. E aí o Espírito Santo foi atrás. Você não pode falar assim. Eu falei, como não? Você viu o que ele falou antes? Estou no meu direito.
Normalmente ele fica quieto, que aí eu percebo, acho que eu falei bobagem. Aí fico quietinha, tipo assim, falando, tá bom, fala aí, como é que vai ter que ser então? E aí ele vai dar as normas dele. Você não quer ser transformada, minha filha? Essa é uma boa oportunidade. Sabe, aquela noção, aquele sonho de que um dia eu ia topar num encontrão assim com ele e ia sair toda mudada, não existe. É no dia a dia que ele sussurra no meu ouvido. Aí a oportunidade de você se transformar. Olha a oportunidade de você ser uma pessoa melhor e viver na minha presença do jeito que você quer. Você tem que deixar isso de lado, Luciene. Vou te dizer, na maioria das vezes eu não aceito. Fico calada. Ele entende o meu silêncio. Se eu entendo dele, imagina se ele não entende o meu, né? Fico calada, tipo, não sei não. Eu não falo, mas eu penso. E ele sabe o que eu penso. Ah, não sei não, esse negócio. Eu acho que eu estou orando demais, estou ficando boba. Outro dia eu me vi falando isso. Estou orando demais, é isso. Aí fico querendo ser certinha demais. É o caminho para ser impactada com a presença do Senhor. Não tem outro. Não tem outro. Toda a terra está cheia da glória. Toda a terra está cheia da presença dele. Mas cadê a presença dele que eu não estou vendo? Onde é que está? E eu vejo muita gente fazendo isso. Tem um irmão que é muito usado por Deus na oração tal. Gente, vai um povo grande, se deixar mais ônibus. Eu fico só olhando. Outro dia estava indo uma caravana. Está indo para onde? Vieram me falar, olha, ainda tem 2 vagas. Não quer ir? Aí eu falei, eu gosto de tirar onda, né? Aí eu falei assim, para onde? Na oração de fulano. Ninguém pode saber que só tem 2 vagas. Se é a mulher do pastor, a gente deixa você ir. Eu falei, e lá tem presença de Deus. Eu falei, cara, na minha oração também tem presença de Deus. Deixa eu aqui mesmo. Aí eles saem rindo, já me conhecem. Porque não é a oração. Não é o instrumento que Deus usa e usa mesmo. Sou eu. Sou eu. Eu posso ir para onde eu quiser, irmãos. Se eu não me posicionar de querer, de desejar ardentemente ter uma vida mais próxima de Deus, impactada com a glória dele, com a presença dele, se eu não me permitir ser transformada, eu nunca vou viver esse impacto da presença dele. Nunca. Não depende dele, depende de mim. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele deixou o Espírito Santo dele para me convencer do meu erro, do meu pecado, do que eu devo fazer. Gente, o Espírito Santo, eu fico assim, tem hora que eu não posso falar, eu estou ficando, não posso. Eu não posso. Mas o Espírito Santo quer dizer para a gente, senta. Ele quer dizer assim, levanta. Ele quer dizer, vá dormir agora. Você crê nisso? Eu ouso dizer que ele fala isso para todos nós. Mas, como diz Mateus 11:15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Ele fala, não existe um crente, um filhinho especial que ele fala. Ele fala para todos nós, porque o Espírito Santo habita em todos nós. E ele fala. Agora, se eu dou ouvido, né? Hoje pela manhã eu fui para a igreja, eu estou com 1 milhão de compromissos, eu não podia me dar o luxo de deixar meu celular em casa. E aí eu botei ele para carregar, eu acordo muito cedo e vi que a bateria estava pela metade, botei ele para carregar
E na hora o Espírito Santo falou comigo, se você botou ele para carregar aí, tu vai sair, vai largar ele aí, na minha cabeceira. Mas eu falei, vou nada, vou botar junto com o relógio, que eu vou pegar o relógio, eu pego junto. A gente sempre tem uma resposta legal para dar. Não importa se é para Deus ou para o Espírito Santo, nós somos assim, abusados. E aí deixei lá. Na hora de sair, na correria, qual é a mulher que não sai de casa correndo? Não levanta a mão, senão vou ficar com vergonha. Na hora de sair, eu fui capaz de ir lá, pegar o relógio e deixar o celular. Eu não vi o celular. Quando chegou no meio do caminho, eu lembrei, não podia ter deixado. Mas a vozinha lá dentro falou, eu te avisei. Eu ouvi, mas não dei atenção. Ah, não, isso não é Deus falando, não. Deixa eu te dizer, é Deus, sim. É o Espírito Santo, sim. É que eu tenho sexto sentido. Não, é Espírito Santo o nome disso. O nome disso é Espírito Santo. Ele fala o tempo todo, é que a gente não quer dar papo. A gente dá outro nome para ele, mas é o Espírito Santo. Que ele é amigo. Ele está ali para ajudar. Glória a Deus por isso. Então, toda a terra está cheia da glória do Senhor. E eu quero participar dessa presença. Se a glória está aqui na terra, eu quero ver. Eu quero conviver com isso. Eu preciso conviver com isso. Por que eu preciso conviver com isso? Porque é isso que vai me deixar ter uma vida de comunhão plena com o Senhor. Senão eu nunca vou conseguir ter uma comunhão do jeito que Ele quer. Ele quer. E Ele deu tudo para que eu tenha. E eu decido viver o impacto dessa presença na minha vida. E eu estou decidida, irmãos. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3, esse é o... Eu acho que é o último versículo que eu vou ler. 2 Coríntios 3, 18 diz assim, 3 e 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito Santo, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Quando diz aqui, todos nós dos quais o véu foi removido, porque quando eu li para vocês aqui em 2 Crônicas, ainda tinha um véu. Mas já fomos para o Novo Testamento e Jesus, quando morreu, a Bíblia diz o quê? Que o véu foi rasgado. De alto a baixo foi rasgado. Então, isso quer dizer, e você sabe muito bem o que significa isso, é que não existe nada que nos impeça de viver e participar da presença gloriosa do Senhor. Não existe nada. Paulo vem e diz para nós aqui, todos nós dos quais o véu foi removido. Não tem mais véu que me impeça de enxergar nitidamente. Não tem impedimento algum. Não existe impedimento algum. Podemos ver, não só ver, mas nós podemos refletir. Meu Deus, isso é sério demais. Nós vivemos numa condição que não precisamos agora, a nossa posição não é só de ver, mas é de ver e refletir. Refletir a imagem do Senhor. É a Bíblia que nos está dizendo aqui. Porque o Senhor, que é o Espírito Santo, Ele nos transforma de que forma? Gradativa. E eu acho que esse que é
é o ponto alto. Porque nós esperamos e vivemos a nossa vida mais ou menos, e perdoe você, estou falando por mim então, uma vida mais ou menos, esperando um encontrão com o Senhor e sair dali mudado, transformado. Mas não é. É de forma gradativa, porque mesmo quem recebe esse encontrão, lembra que nós lemos aqui na dedicação do templo? Os sacerdotes queriam entrar e não conseguiam, e aquele povo ficou fiel até o fim? Não ficou. Então, não importa se é um impacto repentino para que nem tem uma vigília, tem um monte. Vou lá no monte, eu vou voltar, né? Outro dia alguém me convidou para ir no monte. Eu falei, assim, nada contra, mas, né, 64 anos. Eu não vou subir monte, me perdoa. No máximo que eu me mergulho é no monte de coberta. Eu não vou para monte com 64 anos. Não ia, eu fui uma vez. Se eu disser que eu ia, estou mentindo. Foi uma vez, por insistência de alguém. Porque eu sempre entendi que não é o lugar que eu vou. Sou eu. Eu não posso delegar isso para um monte. E aí eu lembro que a pessoa queria tanto, já é tão bom. Eu estava tão sem graça, não convenci com a minha idade. Aí eu tive que ser mais enfática. Eu falei, tudo bem, o que tem lá no monte? Eu não queria fazer pergunta. Dei a desculpa da idade. Não aceitou, insistiu, meu Deus. O que tem lá no monte? As folhas viram prata. E eu perguntei para mim, para que eu perguntei isso? Porque a vontade foi fazer a segunda pergunta, e o que você faz com a folha prata? Mas eu não podia. Eu tinha que respeitar a fé do irmão. Mas que tristeza para mim. Lá as folhas ficam prata. É impressionante, irmã Luciene, porque a hora que o sol raia, o dia amanhece, as folhas ficam da cor normal. Deixa de ser prata, é impressionante. Eu falei, é impressionante mesmo. É impressionante. A fé da pessoa que vê, não estou descrendo. Me entenda, não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Não estou descrendo disso. É que o que importa para mim não é a folha ficar prata ou dourada. O que importa para mim é eu sair de lá mudada. É eu sair de lá ouvindo desaforo e ficando feliz. É eu saindo de lá dando uma topada e dando glória a Deus. É eu sair de lá no vermelho e dormir como um bebê. É disso que eu preciso. Eu não preciso ver uma folha prata. Me entende? Glória a Deus, se tem alguém que se satisfaz com isso, eu não. Eu preciso de algo mais impactante, para que eu veja que realmente agora eu sou nova criatura. Se eu não for nova criatura, irmão, não adianta. Só se virar ouro e eu vender. Aí é outra história, né? Que é outra história, uma benção, imagina, a folha fica dourada, chego em casa ainda com ela dourada, ouro eu vendo, é bênção de Deus para a minha vida. Eu não vou desprezar a bênção. Se não vem de um lado, se não vem do espiritual, eu uso o material, né? Que quem não quer? É bênção de Deus. Mas essa não é a minha busca. A minha busca é por uma Luciene que o meu Pai, o meu Senhor, tenha prazer de olhar para mim. Que ele não fique olhando para mim toda a vida e alisando a minha cabeça. Quando crescer, né? Quando a gente tem netinho. Faz cada bobagem. Aí a mãe quer bater, eu falo assim, não, que é pequenininha. Outro dia, a menina bateu o pé firme. Eu vou dar em você. Eu olhei para ela. Não faz isso, não. Só tem 4. Entendeu? É só 4 anos. Então, assim, tolera, suporta, porque é criança. E eu não quero que o meu Senhor fique olhando para mim, fazendo as besteiras da vida, e pensando, é uma criança de 54 anos de vida cristã, é doente, né?
Concorda comigo, igreja? Uma pessoa com 54 anos que é criança, ela é saudável? Ela é normal? Não. Então eu não quero que o meu Senhor me olhe assim. Eu não quero. Então é uma luta. É uma luta. E eu tenho o Espírito Santo que me diz, Luciene, essa é a hora de você se transformar. Você não quer ser impactada com a minha presença? Permita, minha filha. Perde aqui para ganhar ali na frente. Eu perco aqui, né, engolindo a seco o que eu queria falar, e logo ali na frente eu me vejo uma cristã mais fortificada. Então eu perdi aqui e ganhei ali. E glória a Deus por isso, porque assim eu vejo que cada vez mais, no final do versículo diz, transformada gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-vos cada vez mais parecidos com Ele. Quem aqui não quer parecer com o seu Pai do céu? Quem não quer refletir a glória dele? Nós vivemos num mundo caótico, irmãos. O mundo está insuportável. Eu não sei se para você está diferente, mas para mim está insuportável. O ser humano perdeu toda e qualquer compaixão pelo próximo. Não se tem compaixão de criança. Crianças são abusadas. São vendidas meninas pequenininhas para serem mercadoria de sexo quando tiverem um pouquinho mais de idade. O mundo está insuportável. E eu preciso estar parecida com Cristo, porque eu preciso mostrar para o outro que é possível refletir a glória do Pai do céu. Eu preciso que a presença de Deus na minha vida venha servir de impacto para o outro, porque senão não tem sentido a igreja na terra. Nós estamos aqui porque precisamos mostrar de quem somos filhos. Nós somos filhos da luz. Então eu preciso refletir a luz. Eu preciso incomodar as trevas. E isso não é uma opção. Vou repetir. Eu incomodar as trevas não é uma opção. É uma obrigação. Eu preciso. O meu Senhor espera isso de mim. Ele espera isso de mim. Ele espera que eu deseje a sua volta. Eu tenho medo de perguntar para a igreja se alguém ali deseja a volta de Jesus. E nem estou perguntando aqui. Porque eu acho que a maioria dos irmãos da igreja não deseja tanto a volta dele. Sabe por quê, irmãos? Que coisa horrível que eu vou falar. Me perdoe em nome de Jesus. Porque a gente tem prazer de estar do lado de quem a gente ama. Ninguém tem prazer de estar do lado de um desconhecido. Dura essa palavra. Serve para mim também. Serve para mim também. Nós vivemos um cristianismo tão moderno, tão moderno, tão moderno, que a gente não vive muito o amor de Deus. A gente não deseja muito o amor de Deus. A gente deseja o que o Deus de amor pode nos dar. Por exemplo, o Deus de amor pode me dar uma família bonita, um casamento saudável, um relacionamento bonito, de respeito, de amor, de tempo de qualidade. Que coisa, está ficando difícil. A gente deseja que os nossos filhos nos respeitem. A gente deseja que os nossos filhos trilhem um caminho do bem.
A gente deseja ter um bom emprego para nos dar estabilidade na vida. A gente deseja ter uma boa casa, por que não? Um bom carro, por que não? Ter bons amigos, por que não? Viagens, por que não? Tudo isso é bom, isso é ruim? Não, isso é muito bom. Mas a gente deseja tanto isso, que aí a gente acaba desejando também a presença do Deus de amor que dá isso. E aí a gente vive com Ele, a gente se aproxima dEle, porque Ele tem tudo isso para nos dar. Pode ser que eu esteja 100% errada, mas parece que a igreja de hoje em dia é tudo que ela consegue ver em Deus. Um Deus que cura. Um Deus que faz milagres. Mas amar esse Deus é diferente. Por exemplo, não vou nem botar para cônjuge, vou ser boazinha. Seu filho, você quer estar do lado do seu filho só quando ele tem um presente para te dar? Você quer a presença do seu filho só quando ele tem carinho para te dar? Não, né? É filho. Está desobediente, mas você quer perto de você. É interesseiro, mas você quer perto de você. Diz que te ama, você sabe, porque vai pedir alguma coisa, mas você quer perto de você. Porque você ama. Se está doente, se só dá prejuízo. Porque tem filho adulto que só dá prejuízo. Ficou adulto, mas os pais têm que estar ali. O tempo todo, só dá prejuízo. Né? Eu lembro da minha avó, mãe do meu pai. Dos 4 filhos, um era assim. Adivinha qual era o filho que ela mais dedicava? Deixava os outros 3 irados, sabe? Por que se dedica tanto para ele? Só lhe dá trabalho? Ela falava com uma voz mansa, suave, materna. Coitadinho, é porque é o que mais precisa. Isso é amor. O que ela esperava receber dele? Nada. A não ser trabalho, e lágrimas, e noites em claro. Mas era o filhinho do coração. Era o filhinho do coração. Isso é amor. Não tem nada para dar. Não dá para comparar isso com Deus, porque Ele tem tudo para dar. Mas eu estou querendo te dizer que amar é isso, é você querer estar perto de ninguém, de uma pessoa que não tem nada que você queira naquela hora, você só quer ficar junto. Por isso o meu medo de perguntar, alguém quer que Jesus volte, por exemplo, né? Para que Jesus vai voltar? No céu eu não sei se eu vou reconhecer minha família. Então deixa eu aqui com a minha família que eu amo, né? É o discurso de muita gente. Eu desejo ir para o céu porque eu vou estar junto do Senhor. Não sei se vai parecer egoísmo para alguém. Ah, não vai reconhecer marido nem filhos? Ótimo, já reconheci aqui. Já vivi aqui. Foi bom, Senhor, muito obrigada. Mas no céu, gente, eu estou falando de Deus. Eu estou falando de Deus. Desejo ardente de estar com Ele. Você não sentiu um desejo ardente enquanto o coral cantava, enquanto o louvor cantava? É algumas vezes mais do que isso. Isso é só o caminho do amor desse Deus, da presença impactante dele na nossa vida. É Ele perdurar esse prazer em nós. De uma forma tal que a gente nem lembra se tem alguma coisa para pedir para Ele. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu estou falando, que quando eu aceitei Jesus em 1970. Sabe o que me prometeram? Aceita Jesus, que Ele vai te dar, minha filha, meu tio pregando para mim, numa sexta-feira da paixão. Minha filha, aceite a Jesus como seu Salvador.
Eu era macumbeira, irmãos. Eu fui apresentada no centro espírita com 7 meses de vida. Você aceita Jesus, minha filha, que Ele é um Deus de amor. Ele te ama. Eu, sim, sim. E o Espírito Santo já estava queimando aqui dentro. Aí ele diz para mim, o que Deus vai me dar se eu aceitar a Deus como meu Salvador? Ele vai te dar vida eterna quando você morrer. Quando você morrer, você vai ganhar vida eterna. Irmãos, eu não perguntei enquanto eu estou vivo, o que Ele vai me dar? Porque não se falava disso na época. Não existia esse discurso do que Ele vai dar, não. É isso, você aceita Ele, entrega a sua vida toda andando na linha, porque senão tu perde o céu. Anda na minha presença e ser perfeito, porque senão perde o céu, que é a única coisa que te prometiam. E a igreja era uma igreja reverente e temente. E hoje a gente oferece tudo. Vem para Jesus, Ele vai te dar, Ele vai te dar, Ele vai te dar, Ele vai te dar. E a pessoa não consegue ficar. Porque não é o que Ele te dá aqui nessa terra. É algo muito mais profundo. É algo que a nossa alma anela. E, sinceramente, sem nem explicar. Como é que é esse amor, Luciane? Não sei explicar. As minhas palavras não conseguem dizer para você. Mas é algo tão profundo que realiza tanto a minha alma que dá vontade de ficar toda a vida. Ontem, lá nas Transformadas, a Glorinha estava falando, olha, depois a gente só ouvia uma coisa. Eu ficava a noite toda ouvindo. Sim, você fica fácil quando tem alguém falando de Deus e aquilo vai te alimentando, enchendo tua alma do Espírito de Deus e vai te trazendo à tona de realmente quem é Deus. Não importa se vai me dar carro, casamento, sapato, bicicleta, geladeira. Eu não passa por isso. Porque Ele preenche do mesmo jeito que o templo foi preenchido. Ele vai preenchendo o nosso ser de uma maneira que é do mesmo jeito que nós lemos aqui no versículo 1 de 7 de Crônicas. Fica cheio. Não cabe ninguém ali dentro. Aleluia! Ser cheio da glória de Deus, irmãos, não cabe nem choro. Alguém morreu. Irmãos, eu já vi 3 mulheres, amigas minhas, levar seus filhos para o sepulcro, com a cara lavada igual está a minha aqui. Porque elas estavam cheias da glória de Deus. 2 delas, ainda falaram assim na hora que o pastor ia falar, eu oro. E foi aquele silêncio. Eu oro. O filho era meu, Deus deu, foi para mim. Eu entrego ele ao Senhor. Você vê, não é normal. Para o ser humano isso não é normal. Aí a pessoa levanta a mão e, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor deu, o Senhor levou. Obrigada por esses anos que eu compartilhei com essa vida preciosa do meu filho. E a gente abre o olho para olhar para a cara da pessoa e ela está orando mesmo. Ela está cheia da glória de Deus. A tristeza não entra. A depressão não entra. Não é porque não queira, é porque o lugar está cheio. Não cabe mais ninguém. Tristeza você vai ter que ficar do lado de fora. Decepção, você tem que ficar de fora. Porque aqui dentro está cheio da glória de Deus. Preocupação, você tem que ficar de fora. Desculpa, mas não cabe você aqui dentro. Porque aqui está cheio da glória de Deus.
Igreja, quem tem ouvidos, ouça. O Espírito do Senhor está falando conosco. E não é através da minha palavra. Ele vem falando através de todos os sinais que essa terra está nos dando. Está dando sinal de que o tempo acabou. Está dando sinal de que Jesus está às portas. Ai, irmã, eu ouço isso desde que eu me entendo por gente. Eu também. Só faz me entender que agora ele está mais perto ainda. Ontem eu fiz uma ilustração, aqui eu acabo a minha palavra, em nome de Jesus, com despertador, né, na nossa casa. E eu já observei que normalmente no casal, tem essa prática de acordar, né? Põe o despertador para despertar, e aí um dos cônjuges tem o hábito de apertar, né? Eu falo apertar porque eu sou bem antiga, então o meu despertador é aquele que a gente tinha que apertar. Agora não é no celular, né? Você aperta e ele está programado para daqui a 5 minutos tocar de novo. Aí você aperta de novo. Aí você espera mais 5... É o soneca. Espera mais 5 minutos e o plim. Eu não sou essa parte do cônjuge, entende? Eu sou a parte de que ele despertou, eu estou em pé. Aí eu cansei nos primeiros anos de casado. Pelo amor de Deus, por que você faz isso? Porque se ele despertou, eu acordei. Não tem 15 minutos mais para eu ficar dormir. Acordei de novo. Não, eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que somos assim. Né? E aí, muitas reclamações em grupo de esposas. Eu também sou. E o meu marido que é? Não acredito que tu é, fulana. Eu sou. Eu gosto dos 5 minutos. Pelo amor de Deus, entenda. Se você vai levantar 15 minutos depois, durma um sono profundo naqueles 15 minutos que você ainda tem, menina. E quando ele tocar, você dá um pulo só da cama. Pelo menos você dá um pulo sabendo que você aproveitou cada 10º de minuto na cama dormindo. Mas dormir de verdade. Não, é porque eu vou acordando mentalmente aos poucos. Eu falei, tudo bem, você acorda mentalmente aos poucos, nem meu marido. Mas e eu que não tenho nada com isso? Acordei de uma vez. E isso dá muita DR, né? Pelo que eu percebi. Enfim, irmãos, eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. Deixa eu te dizer, tem muita gente na sua vida espiritual esperando ser impactado com a glória de Deus, e aí, plim, aperta soneca. Daqui a mais uns dias, aí vem o problema, a luta, você fica encolhido por causa do problema da luta. Seja enfermidade, seja o que for. Daqui a pouco o alerta vem de novo. Aí você vai, plim, aperta soneca de novo. Pega mais uns dias para você de sonolência espiritual. O único problema, não é o único não, é o maior problema do despertador ficar despertando, é que quem tem um hábito de ir acordando aos pouquinhos, dependendo do cansaço, vai apertar pela última vez da programação e vai achar que ele vai despertar de novo. Entendeu? Só que, se você estiver muito cansado, você não vai contar que já foi a 3ª vez, que não vai tocar a 4ª. E aí você vai perder sua hora. Deixa eu te dizer, o relógio de Deus já tocou todas as vezes para os sonecas de plantão. Não tem outra. Irmãos, pode escrever o que eu estou falando.
Não tem outra oportunidade para a gente ficar paradinho esperando. Quando toca uma vez o meu celular, eu primeiro levanto, para depois eu desligar ele. Porque se eu desligar deitado, eu corro o risco de dormir. Então, eu primeiro fico em pé, pego o bichinho e desligo. Mas eu já estou em pé. É a única garantia que eu tenho que eu não vou perder o meu horário. E o Senhor tem falado comigo. Acabou o tempo. Esteja em pé. E não apenas em pé. Em pé e em movimento. Movimento para correr. E ser a pessoa que Deus espera que você seja. Eu tenho corrido, irmãos. Se você acha que eu sou muito crente, me perdoa, mas eu enganei você. Eu corro. Eu me movimento para ser transformada a cada dia. Eu me movimento orando pela minha vida. Eu me movimento jejuando pela minha vida. Eu me movimento lendo a palavra de Deus para eu descobrir aquilo que até hoje eu não descobri. Ou para pegar forças aonde eu ainda não tenho conseguido vencer. Porque ela é o alimento da minha alma. Eu me movimento para deixar as práticas naturais da Luciene para trás. Porque são práticas que eu posso e muita gente justifica. E isso aí eu trago no meu DNA. Não, eu sou assim porque minha mãe era. Sou assim porque meu avô era. E o Espírito Santo tem falado comigo, não aceita essa desculpa. Porque o meu Espírito que habita em você, ele te capacita a largar isso para trás. Se movimente em agarrar isso. Se movimente em fazer alguma coisa para que você realmente seja aprovada pelo Senhor. Nós precisamos ser aprovados, irmãos. E não é fácil ser aprovado. Sabe por que não é? Porque ele é um Deus santo e ele exige santidade. Então não pense você que a gente vai conseguir isso de qualquer jeito. Ele exige santidade. Ele é um Deus santo e ele exige santidade. Ah, mas a igreja hoje não pede santidade. Eu não quero saber o que a igreja pede santidade. O arrebatamento é pessoal. Eu tenho que cuidar da minha vida. Ah, é que o pastor diz, não pede, não. E aí, se o pastor ficar, eu vou ficar com ele? Eu quero ir para o céu. E eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque eu amo o meu Senhor. E eu não consigo me imaginar sem Ele. Eu não consigo me imaginar sem alguém que me ama. Como é que eu vou viver essa vida sem Ele, sem o Espírito Santo, que é o meu consolador? Como eu vou viver? Você já parou para pensar nisso? Jesus arrebata a igreja e o Espírito Santo vai junto? O que a gente vai fazer nesse mundo? Se com o Espírito Santo está desse jeito? Eu quero viver o impacto da presença do Senhor, irmãos. E eu estou me movimentando para isso. Eu estou me movimentando para isso. Vamos estar de pé. Eu tenho orado ao Senhor, pedido, Senhor, me dá saúde, para que eu consiga me movimentar nesses últimos dias da igreja na terra, para poder dizer a todo aquele que venha estar ao alcance da minha voz, prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Eu não vou viver o impacto da presença dele se eu não fizer alguma coisa por mim.
Não importa o outro querer fazer. Não importa o pastor querer fazer. Não importa as irmãs do círculo de oração quererem fazer. A única pessoa que pode fazer sou eu. E eu preciso, desesperadamente, que ouvidos ouçam essa minha palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o Espírito de Deus está falando. Irmãos, ele está falando até com ímpio. Ontem eu ouvi uma esposa do marido ímpio que entrou dentro de casa apavorado, falando com ela: você sabia que Jesus está voltando? E ela disse, olhou para ele, falou: é mesmo? Você acha? Falou: acho. Ele, ai, que coisa linda. Ímpio. O ímpio está sabendo que Jesus está voltando. Como que eu, igreja, não vou saber? Vamos estar orando nessa hora. Eu quero te dar a oportunidade, se você quiser, não é comigo, é você e ele. Se você tem alguém aqui que quer fazer um renovo de aliança com o Senhor, essa é a hora de vir à frente e dizer: Senhor, eu quero viver o impacto da tua presença na minha vida. Porque quando a vida dele, meus irmãos, colide com a nossa, não tem como a gente ser igual. A gente vai ter forças para continuar mantendo. Porque ninguém é crente hoje e amanhã vai ser o mesmo se não continuar na sua manutenção diária de entrega, de busca, de amor. Que haja em nós, irmãos, um desejo de amar mais ao Senhor. A minha palavra nesses últimos dias tem sido muito: meça o seu amor pelo teu Deus. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso além de você. Meça o seu amor pelo teu Deus. Porque na hora que a aflição chegar na terra, se não tivermos uma porção significativa de amor por Ele, nós vamos apostatar da fé. O amor não vai ser suficiente para nos sustentar. Não tem amor, tem interesse. Veio a aflição, a primeira palavra que diz: você mede o amor da pessoa assim, né? Perdeu o emprego. E onde é que Deus estava que deixou eu perder o emprego? Né? Filho morreu. E onde é que Deus estava que não me deu o livramento? Não curou. Não avisou. É uma medida. Seu amor está muito pequeno. E Ele quer fazer um milagre. E eu aceito que Ele faça um milagre na minha vida todos os dias. Todos os dias eu preciso que Ele faça esse milagre na minha vida. Se ninguém quer fazer um voto de aliança, de renovo com o Senhor, nós vamos orar aqui. Querido Deus, eu te dou graças por esta noite maravilhosa, por este culto, por este tema, Senhor, que veio mexer com a nossa estrutura, que nos veio fazer parar para pensar. Muito obrigada, meu Deus, porque é o teu Espírito falando, é o teu Espírito se movendo no meio do teu povo, é o teu Espírito, Senhor, dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, eu estou esperando por você, eu estou esperando você, e eu quero você comigo por toda a eternidade, mas eu preciso que você venha para ser transformado segundo a minha imagem, para que você seja transformado e reluza a minha imagem, para que vejam que você é uma nova criatura, para que vejam que as coisas velhas já passaram na tua vida e tudo se fez novo. Aleluia! Um novo coração, um novo temperamento,
um novo olhar, um novo sentimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigada, Deus. Tua igreja te agradece, e nós queremos declarar, nós queremos renovar o nosso pacto de aliança, de entrega, aleluia, e declarar que nada nessa vida vai nos separar do teu amor. Eu te peço, Senhor, uma oração específica: aumente a dosagem de amor dos meus irmãos, que os ouvidos deles estejam atentos à tua voz, para que eles possam correr, ó Deus, e examinar a porção do amor. Deus, é uma geração que não entende nada de amor. É uma geração que ouve falar de uma coisa chamada amor, mas que não é amor. Ajuda essa geração, meu Senhor, a descobrir o verdadeiro amor. É o verdadeiro amor que lança fora todo medo, toda inquietação da alma, toda perspectiva de fracasso, de temor. O verdadeiro amor lança fora tudo isso. Que os meus irmãos, meu Deus, que a tua igreja queira conhecer mais deste amor. Em nome de Jesus eu te dou graças, porque eu sei que a tua obra, meu Deus, ela continua incomodando e inquietando cada coração, para viver o impacto da tua presença, na transformação diária, na imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.